Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de autoestima. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que parece filosófica, mas é na verdade o núcleo de toda transformação pessoal. Ser ou não ser? Pense por um instante. Quantas vezes, diante de uma escolha importante, você não se perguntou, mesmo que em silêncio, se deveria ser o que realmente é ou se seria mais seguro apenas se ajustar às expectativas dos outros? Esta é a encruzilhada fundamental da vida, entre o impulso de expressar sua verdade e o medo de não ser aceito, está o campo onde nasce ou morre a autenticidade. O desafio de ser. Ao longo da história, poucos seres humanos tiveram a coragem de ser plenamente quem eram. Artistas, cientistas, poetas, líderes, filósofos, muitos deles pagaram um preço alto por ousar pensar diferente. Foram ridicularizados, perseguidos, alguns até mortos. Mas todos tinham algo em comum: uma fé inabalável em si mesmos, uma convicção tão profunda que não precisava da aprovação de ninguém para continuar. E é exatamente essa força que faz o impossível acontecer. Quando alguém acredita tanto em si, quando a alma se ancora no próprio ser, algo extraordinário começa a operar. O universo passa a responder a essa frequência de certeza. A vida se alinha àquele que se atreve a ser. Ser é mais do que existir, é manifestar o que se é sem máscaras. É aquele momento em que você decide parar de sobreviver para, enfim, viver. O medo de ser rejeitado. Mas por que é tão difícil simplesmente ser? Porque fomos ensinados desde cedo a temer o julgamento alheio. Aprendemos a moldar o comportamento para caber na expectativa da tribo. E a tribo, como toda estrutura coletiva, teme o que foge ao padrão, porque quem se diferencia ameaça o equilíbrio aparente do grupo. Então, muitos preferem não ser, apenas para continuar pertencendo. Tornam-se aceitos, mas não vivos. Acomodam-se no conforto de agradar, enquanto silenciosamente morrem por dentro. E aqui surge a grande ironia. O mundo não precisa de mais pessoas que se encaixam. Precisa de pessoas vivas, inteiras e acesas. Precisamos de gente que ouse sentir, criar, amar, decidir e existir em sua própria frequência. Amar é um ato de ser. O amor é o estado natural de quem é. Quem ama verdadeiramente, sem medir o que os outros vão pensar, entra num nível de consciência mais elevado, onde tudo flui com naturalidade. Estes são os seres que vivem o que poderíamos chamar de consciência crística, um estado em que o tempo desaparece entre o desejo e a realização, porque o ser está totalmente alinhado com a fonte da criação. Quando você é, não precisa forçar nada. A vida se move através de você. Os resultados chegam sem esforço, as sincronicidades acontecem e o que antes parecia difícil se torna natural. Ser é o estado onde você e o divino deixam de estar separados. As 3 qualidades de quem é. O psicólogo Abraham Maslow estudou pessoas que atingiram o estado de autorrealização, ou, em outras palavras, que ousaram ser. Ele identificou 3 qualidades fundamentais nestes seres. Primeira, independência da opinião alheia. São pessoas que não precisam da aprovação dos outros para se sentirem em paz. Sabem quem são, fazem o que amam e seguem adiante, mesmo que ninguém entenda o caminho. Segunda, desapego dos resultados. Fazem o que fazem porque amam o processo, não pela recompensa. Trabalham por prazer e não por status. Entendem que o verdadeiro sucesso está no ato de viver intensamente, não no troféu ao final da corrida. E a terceira, a ausência de necessidade de controle.
Não tentam mudar os outros nem provar nada a ninguém. Permitem que cada um viva a sua própria experiência. São pessoas que simplesmente são e deixam ser, e por isso irradiam liberdade. Estes 3 pilares sustentam uma consciência que vibra acima do medo, da carência e da comparação. Quem vive assim não está à mercê do acaso, mas em sintonia com o fluxo da vida. Fora da tribo, quem se atreve a ser inevitavelmente se distancia das crenças coletivas. Não é uma separação física, mas vibracional. É alguém que decide pensar com a própria cabeça, sentir com o próprio coração e agir de acordo com o próprio chamado interior. Por isso, às vezes, o ser autêntico é visto como estranho. Sua presença incomoda os que ainda vivem dormindo. Mas essa é justamente a prova de que ele está vivo. Sair da tribo neste sentido é um gesto de amor próprio. É o caminho de volta à essência. Foi por isso que tantos mestres, filósofos e líderes espirituais se retiraram do mundo por um tempo, não para fugir, mas para se encontrar. A liberdade de ser. O ser desperto não vive esperando reconhecimento. Ele sabe que a vida não é uma competição e sim uma expressão. Não está em busca de poder, fama ou controle. Apenas vive e neste viver se torna um canal para o amor se manifestar. Estas pessoas irradiam serenidade, não impõem suas verdades, apenas inspiram os outros. E mesmo quando aconselham ou orientam alguém, o fazem sem apego ao resultado, porque eles compreendem que o caminho do outro também é sagrado. São pessoas divinas que vivem e permitem viver, e ao viverem assim, despertam o mesmo nos outros. O poder de escolher ser. Ser é escolher conscientemente uma nova forma de viver, é libertar-se das crenças herdadas e agir guiado pela própria verdade interior. Quem escolhe ser sabe instintivamente o que quer, o que precisa e o que deve deixar ir. Sabe se deve permanecer ou partir. Sabe quando o amor é real ou apenas apego. Sabe que estar vivo é mais do que respirar, é viver em autenticidade. Em contrapartida, quem escolhe não ser vive uma espécie de morte em vida. Aceita casamentos, empregos, amizades e caminhos que não refletem sua alma. Conforma-se com o que é seguro e chama isso de destino. Mas há uma boa notícia: nunca é tarde para ser, nunca é tarde para voltar a si mesmo e recomeçar. Ser é juventude eterna, é vida em movimento, é o reencontro com o prazer de existir. Celebração da jornada. Hoje quero celebrar com você essa escolha sagrada, a escolha de ser. Ser você sem disfarces, ser inteiro sem medo, ser vivo mesmo que o mundo ainda durma. Quando você escolhe ser, o universo conspira a favor da sua verdade. A satisfação não é algo que você conquista, é algo com o qual você se conecta. E quando essa conexão acontece, tudo flui. O amor, o propósito, a prosperidade e o estado de plenitude. E se esta aula tocou você, lembre-se de curtir esse conteúdo, compartilhar com alguém que também precisa despertar para o próprio ser e de acompanhar as aulas anteriores deste curso. Cada uma delas é uma semente de consciência e poder pessoal. Obrigada por estar aqui e até a próxima aula.